Salve a todos, meus irmãos em Cristo. Que a paz de Jesus e o amor do Pai nos envolvam agora, hoje e sempre. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que nos acomete muito no nosso dia a dia. E diga-se de passagem, parece que virou uma epidemia. Nós estamos falando sobre ansiedade. Quem não é ansioso, né? A gente vive ansioso, não é mesmo? A ansiedade é resultado da modernidade? Geralmente essa questão é colocada assim. A gente fica um pouco em dúvida, não é? Na verdade, a ansiedade, ela sempre existiu, desde todos os tempos, desde que o homem é homem, que tem relação, que tem compromisso, que tem responsabilidade, ela existe. Mas, evidentemente, na atualidade, na modernidade, tantas ações, tantos compromissos, tantas responsabilidades, tanta informação, a gente vive bombardeado, não é? Muita coisa para fazer e a gente fica assim, parecendo que não vai dar conta. Então a gente pode dizer certamente que a ansiedade, esses momentos atuais, ela é enfatizada, ela é acelerada. Considerando o tempo, a ansiedade é como se nós trouxéssemos um excesso do futuro para o presente, assim como a depressão. Com relação ao tempo, seria o excesso de passado no presente. E no presente, quando há o excesso, é um estresse. Olha, juntando tudo isso, fica difícil a gente lidar, não é mesmo? Por isso, a recomendação é a gente saber distribuir com equilíbrio, com harmonia. E o que nós precisamos fazer é o planejamento, com disciplina, mas também com uma certa paciência. Porque quando a gente é ansioso, a gente não dá conta de fazer as coisas. A gente superdimensiona. Parece que tudo que vai acontecer, quando na realidade 90% do que a gente pensa que vai acontecer de ruim na nossa vida não acontece. E os outros 10%, algumas pesquisas indicam que não tem aquela intensidade que a gente imaginava. Dentro da doutrina espírita, a ansiedade, por ser compreendida de maneira muito profunda, embora a ansiedade não seja tratado em o Evangelho segundo o Espiritismo com a mesma linguagem, com a linguagem psicológica moderna. Kardec, porém, aborda diretamente os estados de inquietação, aflição, preocupação, confiança em Deus e serenidade diante das dificuldades. A ansiedade, à luz do Espiritismo, à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos pontos mais importantes, ela está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Kardec explica que as aflições da existência têm causas que podem estar na vida presente ou em existências anteriores, dentro da compreensão espírita da lei de causa e efeito. Isso não significa que toda ansiedade seja consequência de uma falta passada. Seria um erro transformar a doutrina em instrumento de culpa, isso não. O ensinamento é outro diante daquilo que não podemos modificar imediatamente. Precisamos desenvolver confiança, resignação ativa e fé, sem abandonar os esforços necessários para solucionar aquilo que está ao nosso alcance. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Essa é uma assertiva maravilhosa de Jesus. Há também uma relação muito bonita com o capítulo 25, Buscai e achareis, que comenta os ensinamentos de Jesus. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. A mensagem não significa que devemos ser irresponsáveis ou deixar de planejar. Significa que não devemos sofrer hoje por aquilo que ainda não aconteceu. A ansiedade frequentemente nos coloca justamente nessa situação. O corpo está no presente, mas a mente está tentando viver antecipadamente um futuro que ainda não aconteceu, que ainda não chegou. Na visão espírita,
A confiança em Deus ajuda a trazer o espírito de volta ao momento presente, fazendo aquilo que é possível hoje e entregando o que ultrapassa nossas forças à providência divina. E existe uma orientação ainda mais direta. No capítulo 28, Preces Espíritas, encontramos a prece para pedir a resignação, que apresenta um princípio muito importante: pedir a Deus forças para suportar aquilo que não podemos evitar, e coragem para modificar aquilo que nós podemos. Isso tem enorme relação com a ansiedade. Podemos perguntar: isso está sobre a minha responsabilidade ou está além do meu controle? Se está sobre a nossa responsabilidade, agir. Se está além do nosso controle, confiar, orar e agradecer, aprender a esperar. Essa missão pode ser espiritualmente libertadora. A ansiedade e a fé para o Espiritismo. A fé não significa ausência de dificuldade, significa compreender que as dificuldades não são o fim da história do espírito. O espírito é imortal e está em processo de evolução. Portanto, uma situação dolorosa, uma espera, uma incerteza, ou até mesmo uma frase de grande inquietação, não define toda a sua existência. A doutrina procura substituir, se tudo der errado, por o que eu posso fazer hoje, e aquilo que não posso controlar, posso entregar a Deus? Essa mudança de postura é profundamente espírita, uma reflexão importante. Também precisamos ter cuidado para não espiritualizar excessivamente a ansiedade. Se a ansiedade for intensa, persistente ou estiver prejudicando o sono, os relacionamentos ou até mesmo a vida cotidiana, deve buscar ajuda psicológica ou médica e não contradiz a fé espírita. Isso é muito importante. Não podemos subestimar os cuidados médicos. A ciência e a religião devem caminhar paralelamente. Os cuidados com o corpo e com a mente também faz parte da responsabilidade que temos diante da vida. Podemos resumir a visão espírita assim: a fé não promete que nunca teremos motivos para nos preocupar. Ela nos ensina a não transformar a preocupação em desespero. E talvez uma das grandes lições do Evangelho segundo o Espiritismo seja esta: faça hoje o que está ao seu alcance. Confie em Deus quanto ao que não está e não permita que o amanhã roube a paz que o presente ainda pode lhe oferecer. Portanto, sim, a ansiedade encontra ampla fundamentação nos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente nos capítulos 5, 25 e 28, ainda que Kardec não utilize o conceito psicológico moderno de transtorno de ansiedade. Então é isso. Portanto, a fé, a confiança, a esperança, a serenidade são fundamentais para a gente poder enfrentar os momentos do nosso dia a dia, as provas cotidianas e ter um comportamento espírita cristão que nos leve a essa paz que a gente tanto busca. E quando bater a ansiedade, a gente deve respirar profundamente, elevar o pensamento, pedir a proteção da espiritualidade, fazer uma leitura amena, ouvir uma música calma, e certamente esse estado vai passar. É um trabalho cotidiano. Temos que fazer a nossa parte também. Que os ensinamentos de Jesus e o esclarecimento da doutrina espírita possam nos ajudar pouco a pouco a transformar a ansiedade em confiança, a preocupação em prece e a aflição em esperança. Que Deus abençoe o nosso caminho e nos conceda a paz, muita paz, pois é tudo que nós precisamos, necessitamos e queremos.
Serenidade para todos, em nome de Deus e em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, Ele sempre há de querer. Abraço a todos e tchau!